Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor essa noite. Amém, irmãos? Pedro, aumenta um pouquinho aqui o microfone, em nome de Jesus. Estamos felizes nessa noite, né? Que Jesus já manifestou a sua presença aqui neste lugar, irmãos. Hinos abençoados, né? Hino que exalta ao Senhor, poderoso Deus, porque Ele é o nosso Deus poderoso. E o hino que os jovens louvaram aqui também, aquele louvor que diz eu quero almas. Hoje eu estava ouvindo ele lá em casa, né? E eu só pensei, nem falei nada, só pensei. Poxa, o grupo de louvor podia louvar esse hino, né? Deus podia tocar no coração para eles louvarem esse hino, que esse hino é tão bonito. Onde diz, né, que Deus ele não precisa de artistas, que Deus ele quer almas, irmãos. Deus não nos levantou nessa terra, né, para a gente querer aparecer para o homem, né, querer ser visto para o homem. Não, Deus ele nos levantou para nós sermos instrumentos dele para a salvação de almas nessa terra, né? Hoje mesmo eu vi ali um amigo meu, irmãos, antes de entrar aqui na palavra rapidamente, eu vi ali um amigo meu, quando eu estava vindo para a igreja, e eu confesso que o meu coração ali ficou apertado. Porque eu vi ele assim de relance, né? Estava ali com a roupa toda suja, estava ali com um saco de lixo ali, carregando um saco de lixo também, não sei se era latinhas, eram algumas coisas ali que ele estava carregando, né? E ali ele todo sujo, eu vi de relance, na hora eu não conheci. Ainda eu dei uma olhada pelo retrovisor, aí minha esposa falou, nossa, é o Wallace. Eu falei, é mesmo, irmão? Eu quase nem acredito, irmãos, eu olhei assim, é o Wallace mesmo, falou, é o Wallace. Eu falei, ué, ele virou morador de rua? Irmãos, ele está em situação de rua. Um amigo meu, que eu conheci na minha juventude, jogava bola comigo, rapaz novo ainda, irmãos. Ele sempre foi alegre, brincalhão, jogava bola comigo. Tem a mãe dele, né, tem família. E do nada, quando eu vejo ele hoje, ele em situação de rua, eu não sabia que ele estava nessa situação. E minha esposa disse, né, que a mãe dele também tentou de tudo, mas ele escolheu viver uma vida, irmãos, de morador de rua, né, de pedinte. E isso, eu confesso que apertou meu coração. Confesso que me impactou, porque a gente não espera que isso vai acontecer, né? E quando acontece, a gente vê como que realmente as pessoas precisam de Deus. Irmãos, sem Deus, a gente corre risco de morrer. Primeiro nós morremos espiritualmente, né? Mas nós corremos o risco, irmãos, de viver uma vida perdida, uma vida de andarilho, né? Uma vida de moribundo. E ali eu nem vi a fisionomia dele, mas quando eu bati o olho pelo retrovisor, já deu para perceber o vazio que estava naquela alma, irmãos. Então, enquanto nós temos oportunidades, vamos agradecer a Deus e adorar a Ele e pedir que Ele nos mantenha de pé. Amém, irmãos? Quero que os irmãos abram a palavra do Senhor no Salmos 46. Salmos 46 foi a palavra que Deus me deu nesse dia de hoje. Durante toda essa semana, Deus tocou no meu coração nessa palavra. E eu tenho certeza, pela fé, que Deus ele vai falar ao seu coração nessa noite de hoje. Saiba de uma coisa, irmãos. Você não veio aqui só porque você decidiu vir, não. Você veio aqui porque Deus ele criou uma situação para que você viesse aqui. Deus, ele tocou no seu coração, Deus, ele tirou todo o impedimento e você não está aqui por acaso. Ele quer falar ao seu coração. Salmos 46, vamos ler o versículo 10 e o versículo 11. Na tradução da maioria dos irmãos, né? Eu sei que está assim. Aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Mas eu quero ler aqui na versão da minha Bíblia aqui também, para os irmãos entenderem o que Deus quer dizer. Na minha versão diz assim, ó: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Deu para entender, irmãos? Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém? Só até aí os irmãos já podem se sentar nessa noite. Pastor William, confesso que eu já não entendi. Na sua versão está escrito, pare de lutar. Mas a Bíblia muitas vezes nos ensina que nós temos que ser guerreiros, que nós temos que ser vencedores, que nós temos que ser lutadores. Irmãos, o que Deus está falando nessa noite é para nós pararmos de lutar com a força do nosso braço. Para nós pararmos de lutar segundo o nosso próprio entendimento. Tem lutas que nós devemos sim lutar, tem lutas que nós devemos sim ser guerreiros, mas tem coisas, irmãos, que ultrapassam as nossas forças. Tem coisas que ultrapassam o nosso entendimento.
Tem coisas que nós não sabemos como lidar com elas. E quando nós não sabemos como lidar com essas coisas, nós temos que colocar nas mãos de Deus. Se alguém chegar para mim e falar, pastor, eu estou numa situação que eu não sei o que fazer. Aí eu vou responder, se você não sabe o que fazer, é porque não é para você fazer nada. É para deixar Deus fazer. É para deixar Deus te guiar. É para deixar Deus te orientar. Se Deus ele te orientar, você vai saber como lidar com essa situação. Mas quando você não sabe, nós temos que fazer o quê? Descansar e confiar que Deus está no controle de tudo. Deus ele falou, eu pelejarei por vós e vós calareis. Muitas vezes não vencemos muitas batalhas porque nós estamos falando no momento errado e falando com pessoas erradas, né? Tem muitas vezes que nós temos que falar somente com Deus, irmãos. Porque o inimigo, ele ouve tudo o que nós falamos. Ele presta atenção no que nós fazemos. Ele olha as nossas atitudes. Ele olha também com quem nós conversamos, com quem nós se abrimos. Ele olha quando nós falamos da nossa vida. Ele olha quando nós falamos das nossas intimidades, na intimidade da nossa família. Então tem coisas, irmãos, que nós temos que ter muita sabedoria para o diabo não usar a situação. E aqui a palavra de Deus nessa noite, ela diz isso. É uma palavra de consolo, é uma palavra de conforto, é uma palavra de fé, é uma palavra de esperança. Talvez você chegou aqui preocupado com alguma situação, mas a palavra de Deus fala, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Nós estamos aqui nessa campanha muito forte, né? Que é das 10 virgens, é uma campanha de salvação, é uma campanha de exortação, é uma campanha de alerta. E as duas palavras que tiveram nos 2 cultos passados, foram palavras mais fortes, né? Palavras que nos exortam, palavra que nos alerta. Mas hoje Deus ele tocou no meu coração. Hoje Deus ele quer nos dar uma palavra de esperança, de conforto e de certeza de vitória nessa terra. Porque, irmãos, nós vivemos num mundo que exige muito de nós. É ou não é verdade? Esse mundo, essa vida exige muito de nós. Não é fácil, irmãos. Nós temos nossas lutas. Para colocar o pão de cada dia dentro de casa, temos que lutar muito. Exige muito do nosso mental, do nosso psicológico. Exige muito do nosso emocional. Exige muito também fisicamente. Esse mundo exige de nós tanto mentalmente, como emocionalmente, como também fisicamente. E às vezes nós nos sentimos cansados. Às vezes nós nos sentimos desgastados, né? Tanto sentimentalmente, emocionalmente, como também fisicamente. Quantas vezes nós pensamos que não vamos conseguir chegar até o fim, vencer alguma situação, irmãos? Vem enfermidades, temos que lidar com problemas, temos que lidar com tribulações, temos que lidar com enfermidades que vêm nas nossas vidas. E às vezes isso nos desanima, às vezes isso tira as nossas forças. Mas Jesus, irmãos, ele nunca nos enganou. Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora, antes disso, Jesus ele falou, eu digo isso para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo vocês vão ter aflições. Então, irmãos, a nossa paz, a paz que nós precisamos, está em Jesus Cristo. Porque no mundo vai ter mesmo as provações, as tribulações. Mas a palavra de Deus nessa noite vem nos mostrar que Ele está no controle de toda situação. Pastor, estou passando uma situação muito difícil. Pode ser difícil para nós, mas não há nada impossível para o nosso Deus e Ele está no controle de toda situação. Se for para a gente passar por prova, gemer, chorar, irmãos, nós vamos gemer, nós vamos chorar. Mas nós vamos sair dessa situação muito mais fortes do que nós entramos nela. Eu já passei situações na minha vida que eu pensava que eu não ia ter forças para continuar. Já passei. Quem olha assim fala, pastor, nem parece. Só Deus, eu e minha família que sabe, né? Mas, irmãos, a palavra de Deus fala, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias. Correm e não se cansam. Andam e não se fadigam, irmãos. O nosso espírito interior, ele se renova dia após dia. Então este mundo exige muito de nós. Esse mundo cobra muito de nós. Esse mundo, irmãos, ele exige que nós estejamos sempre batalhando, correndo atrás e enfrentando os nossos gigantes das nossas vidas. Mas o pior é que não é só este mundo. O pior é que não é só essa vida que exige muito de nós. Muitas vezes nós mesmos exigimos muito de nós também. Porque, irmãos, já
prestou atenção que muitas vezes nós temos desejos e nós temos sonhos que são sonhos muito grandes, e muitas vezes são sonhos e muitas vezes são desejos, vontades muito distantes. E aí nós temos que aprender, irmãos, a dar um passo de cada vez. Às vezes nós temos um sonho que é grande, que é distante, mas saiba que toda grande caminhada começa com o primeiro passo. Vou dar um exemplo aqui. Chega começo de ano, todo mundo começa a ir programar suas metas, né? Não, este ano tem uma promessa que muitos fazem, tem uma promessa que uma grande maioria das pessoas fazem, que é a promessa de, não, vai chegar o começo de ano e eu quero cuidar mais da minha saúde. Acho que eu vou começar a fazer um exercício físico, acho que eu vou começar a frequentar uma academia ou fazer uma caminhada, vou cuidar da minha saúde. Outros têm uma meta, não, nesse começo de ano eu quero perder pelo menos 10 quilos. Ou seja, para perder 10 quilos, está distante ou não está, irmãos? Para quem não perdeu nenhum ainda. Para perder 10 quilos, está distante. Ou seja, nós temos que começar, irmãos, aos poucos. Quem quer perder 10 quilos, tem que começar perdendo 1. Não pode querer perder os 10 de uma vez, né? Começa perdendo 1. E aí você tem que comemorar essa vitória, você tem que se alegrar com essa vitória e você tem que se motivar com essa vitória. Porque às vezes as pessoas desistem. Ah, pastor, eu quero perder pelo menos 5 quilos nessa semana. E aí não consegue. Aí perde 1,5, aí vai e desiste. Ah, eu não consigo não, vou desistir. Desiste. Vou dar outro exemplo aqui. Às vezes você tem um sonho de ter um carro, ou ter uma casa própria, ou você tem um grande projeto na sua vida que envolve o financeiro. Aí você fala, agora eu já sei o que vou fazer. Neste ano eu vou começar a juntar dinheiro. Nesse ano eu quero guardar dinheiro. Eu tenho que juntar pelo menos 5 mil reais. Aí logo no primeiro mês a pessoa não consegue, né? Às vezes consegue juntar só 100 reais ali. Ou seja, o sonho dela está distante, porque 5 mil reais ainda está muito longe, né? O sonho está distante. Mas tem que começar, irmãos, com pouco. Tem que começar com um passo de cada vez. Você pode não conseguir juntar 5 mil reais em um mês, 2 meses, mas você pode começar juntando 100 reais de cada vez. Então tudo começa com a pequena caminhada. Por que eu estou dando esses exemplos? Porque nós temos que aprender a lutar, irmãos, as pequenas lutas, para depois nós sairmos vitoriosos nas grandes lutas. Nós temos que começar com os pequenos projetos, para que depois nós alcancemos projetos maiores nas nossas vidas. Porque muitos desistem dos seus sonhos, muitos desistem dos seus projetos, porque acham que está muito distante. Mas tudo começa com o primeiro passo. Aquilo que é grande hoje, outrora foi pequeno. Só o que nasce grande é monstro, né? Só um monstro é que nasce grande. Tudo começa, irmãos, com pequenas coisas. A Bíblia fala lá no livro de Zacarias, fala, não despreze o tempo das coisas pequenas. Não desprezes as pequenas coisas. Talvez, irmãos, o sonho que você tem para este ano, o projeto que você tem para este ano, você pode achar que está distante. Mas eu tenho certeza que você está ouvindo essa palavra nessa noite, e essa noite você está dando o primeiro passo. Porque talvez você já estava até querendo desistir. Talvez você estava pensando assim, pastor, isso não é para mim. Pois Deus fala, não desista, persevere, dê um passo de cada vez que eu vou te levar até o final desse projeto. Veja o povo de Deus que foi liberto da escravidão do Egito. O povo tinha que atravessar todo o deserto. O povo atravessou ali o Mar Vermelho porque Deus deu vitória. Deus abriu o Mar Vermelho, mas o povo tinha que atravessar também todo o deserto. Deus, ele é todo poderoso. Deus, ele pode fazer qualquer coisa. Se Deus quisesse pegar aquele povo e já transportar diretamente para a terra prometida, Deus tinha feito isso. Mas não, Deus queria que o povo desse um passo de cada vez. Deus queria que o povo atravessasse o deserto, irmãos. Nós vamos ter deserto nas nossas vidas, mas nós temos que ter força, fé e foco para atravessar esses desertos. Irmãos, força, fé e foco. Eu vejo, irmãos, que muitas pessoas estão perdendo a esperança. Muitas pessoas estão perdendo o ânimo. Muitos estão desistindo de muitas coisas nessa vida. Como eu dei o exemplo do meu amigo aqui. O meu amigo, com certeza, ele desistiu de muitas coisas na vida dele. Porque ele era trabalhador também. Ele corria atrás. Ele jogava bola. Era um menino alegre. Estava sempre brincando. Sempre nos tratando bem. Tratando com educação. Tratando com respeito. Era um jovem que se cuidava. Agora, do nada, eu vejo ele praticamente mendigando, irmãos.
virou andante, andarilho, virou morador de rua. Por quê? Porque desistiu dos seus sonhos, desistiu dos seus projetos. Quando nós entregamos nossa vida para Deus, irmãos, nós nem imaginamos o que Ele pode fazer nas nossas vidas. Nós não temos noção do que Ele pode fazer. Eu já dei esse testemunho algumas vezes. Hoje em dia, quando eu olho para a minha vida, hoje em dia, quando eu olho para a minha família, hoje em dia, quando eu olho o que Deus fez na minha vida, irmãos, há alguns anos atrás eu nunca imaginaria que Deus faria isso na minha vida. Porque há alguns anos atrás também, eu estava até correndo o risco também de desistir de tudo da minha vida. De desistir da minha vida. Estava entregue ao álcool, estava entregue às drogas. Era desse jeito que eu estava vivendo. Estava entregue a uma vida mundana, a uma vida de pecados. Estava entregue, irmãos, a uma vida que não glorificava em nada o nome de Deus e nem alegrava a minha família. Minha família já estava ficando triste. Minha esposa já estava pensando em desistir porque ela não aguentava mais. Eu não sabia disso, mas depois que eu me converti, minha esposa me falou. Falou, William, você nem sabe disso que eu não te falei ainda. Mas pouco antes de você se converter, eu já tinha chegado para sua mãe e tinha falado, se o William não largar essa vida, se o William não mudar, não largar essa vida, eu não vou aguentar mais. Não vou querer mais ele porque eu não vou aguentar mais. Não é que ela não me amava, ela me amava. Só que ela não estava aguentando mais. Minha filha também, minha filha sempre orou pela minha vida. Minha filha foi a primeira crente lá de casa, né? Ia para a célula, ia para os cultos. E muitas vezes eu achava era ruim quando ela ia para as células, para os cultos. Uma vez ela chamou minha esposa para ir também. Minha esposa não era evangélica ainda. Chamou minha esposa para ir e eu perguntei, vocês vão para onde? Ah, vamos ali para a casa de umas irmãs ali, que nós vamos para a célula. Eu não sabia nem o que era célula direito. Falei, o que é célula? Falei, não, a célula é um encontro que tem, onde nós vamos ali orar, ler a Bíblia. Aí eu fiquei sabendo que tem também, fazia o lanche ali, né? Eu falei, acho que essas mulheres se encontram só para comer e ficar fofocando. Olha o que o diabo fazia eu falar, irmãos. Acho que essas mulheres querem se encontrar só para ficar fofocando da vida dos outros e comer. Era isso que eu pensava. Por quê, irmãos? Eu era um atribulado. Estava no mundão ainda. Mas minha filha já ia para a célula, né? E minha filha orava pela minha vida. Outra coisa também que eu fiquei sabendo só depois que eu me converti, é que minha filha tinha conversado com Deus. Ela não falou com ninguém, ela só falou com Deus. Falou, Deus, eu não estou aguentando mais. Eu vou orar só esse ano. Eu só vou orar esse ano. Irmãos, muitas vezes, nós podemos sim ter uma ousadia com o nosso Deus também, né? Porque o nosso Deus, irmãos, Ele conhece nossos pensamentos, sabe tudo que nós estamos pensando e tudo aquilo que nós queremos dizer. E às vezes nós ficamos com medo e até com vergonha de ser ousado diante de Deus, né? Não é ser desrespeitoso, mas ser ousado, ter coragem de falar com Deus. Então minha filha falou com Deus, falou, Deus, se o meu pai não largar as bebidas neste ano, eu vou desistir de orar. Eu vou desistir de buscar por ele. Irmãos, neste mesmo ano que ela fez essa oração, foi o ano que eu entreguei minha vida para Jesus e estou dando esse testemunho aqui hoje. Sabe para quê? Para você não desistir. Pode ser que você ainda não foi ousado diante de Deus, esteja com um problema grande, um problema que esteja te atormentando, mas pode ser que você esteja sendo tímido ainda. Irmãos, chegue diante de Deus e fale, Senhor, eu não estou suportando mais. Senhor, eu não posso aceitar isso na minha vida, Senhor, porque não foi para isso que o Senhor me chamou. E aí, irmãos, minha vida melhorou, foi muito, a vida da minha família. Quando eu olho para trás, eu vejo, Senhor, eu nunca imaginaria isso. Porque eu era uma pessoa muito tímida, eu não gostava de chegar nem perto das pessoas, de timidez. Eu era aquela pessoa que me escondia das pessoas. Aonde que eu ia imaginar que Deus me colocaria no altar de uma igreja, pregando a palavra do Senhor? Às vezes a pessoa olha assim e fala, o pastor William não é tímido não, irmão, só Deus sabe. É o Espírito Santo de Deus é que nos ajuda. Então quem é que imaginaria isso? A gente cuidando do ministério, mesmo que seja um ministério pequeno, mas é um ministério que tem abençoado vidas, irmãos. Esse ministério, através de Deus, ele abençoa a vida. Deus, através desse ministério, abençoa vidas, irmãos. Vidas que estão aqui são abençoadas. Vidas que já passaram por aqui foram abençoadas também. Isso eu tenho certeza, porque nós contemplamos isso, irmãos. Porque nós oramos pelas pessoas. Nós oramos pelas vidas. Sabe o que a palavra de Deus fala? A palavra de Deus fala, irmãos, que quem muito é perdoado, muito ama. Quando nós temos a consciência de o quanto Deus nos perdoou,
nós vamos amar mais a Deus. E não somente a Deus, nós vamos amar mais as pessoas também, querer o bem das pessoas e querer fazer o bem. Certa vez a Bíblia fala que chegou uma mulher pecadora diante de Jesus e diante dos discípulos. Essa mulher era uma mulher pecadora. E aí os discípulos, irmãos, já começaram logo a discriminar. A mulher chegou ali, chegou derramando, um frasco de alabastro ali nos pés de Jesus, uma especiaria cara. Chegou ali derramando, enxugando com os cabelos. E ali os discípulos discriminando aquela mulher. Falando, se Jesus soubesse quem era essa mulher, ele não deixaria. Se o mestre soubesse quanto que essa mulher é pecadora, não deixaria ela fazer isso. Sabe o que Jesus respondeu? Jesus respondeu isso: quem muito é perdoado, muito ama. Aquela mulher, ela sabia o quanto que Jesus tinha perdoado ela. Por isso que ela era aquebrantada, por isso que ela amava muito. Era diferente dos fariseus. Os fariseus eram religiosos, conheciam as escrituras, conheciam a palavra de Deus. Eles dizimavam, eles iam para a sinagoga, eles oravam. Só que eles eram soberbos, irmãos. Eles se achavam santos demais. Eles achavam que eles não precisavam ser tão perdoados assim, porque eles achavam que eles eram santos. Discriminavam as outras pessoas. Então, quanto mais eles se sentiam melhores que as pessoas, menos eles amavam Jesus. Porque só tem como amar Jesus quando nós temos a consciência do tanto que Ele nos perdoou. Os irmãos podem prestar atenção. As pessoas que mais se dedicam à obra, as pessoas mais que lutam pela obra, as pessoas mais que dão sangue pela obra, irmãos, são essas pessoas que foram resgatadas das drogas, das bebidas, do engano, da mentira, da prostituição, de uma vida de pecados. Essas pessoas, elas têm consciência e essas pessoas, elas amam muito mais as vidas também. Tem muitas pessoas que nasceram no berço evangélico. É claro que isso, irmãos, nós não podemos generalizar. Mas tem pessoas que nasceram no berço evangélico. Então essas pessoas acham que sempre estiveram bem com Deus, que não precisavam de tanto perdão assim. E muitas vezes essas pessoas não têm a consciência do tanto que Jesus perdoou para que essas pessoas pudessem hoje estar na presença de Deus. Então, irmãos, por isso que muitas vezes nós viemos do mundão. A gente vem do mundão, irmãos. Como diz aí o pastor Everaldo, O pastor Everaldo tem mania de dizer isso. Quando a gente sai do mundão, a gente sai só a carniça do mundão. A carniça dessa vida, irmãos. Então nós temos a consciência do tanto que a gente era pecador. Hoje em dia Deus teve e foi misericórdia das nossas vidas. E aí nós temos vontade de fazer a obra de Deus com mais vontade. De abençoar as vidas com mais vontade. E nós temos a certeza de da onde que Deus nos tirou, nós não podemos voltar mais. Então nós passamos por muitas lutas, passamos por muitas dificuldades, passamos por muitas tribulações, mas a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. A melhor maneira de superarmos todas as dificuldades da nossa vida, irmãos, é ouvindo a voz de Deus. Uma coisa eu tenho prestado atenção, creio que os irmãos também que estão ali ligadinhos em Deus, os irmãos que estão com discernimento espiritual, os irmãos estão prestando atenção também. O que nós vemos de pessoas que estão tomando um rumo para onde Deus não mandou ir, às vezes a pessoa tomando uma decisão errada, fazendo uma escolha errada, algo que Deus não mandou fazer, às vezes a pessoa decide por si só. E a pessoa muitas vezes pensa que foi Deus. Mas, irmãos, para ouvir a voz de Deus, não é fácil não. Nós temos que estar com um quebrantamento muito grande. Temos que estar com uma comunhão e com uma intimidade muito grande. Porque olha só, aqui no no capítulo 46, versículo 10, diz assim, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Olha só, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Mas a única maneira de ouvir a voz de Deus é quando a gente se aquieta. É quando a gente para de ficar desesperado. Quando a gente para de se desesperar. Porque tem situações que nos preocupam. Tem situações que nos deixam ansiosos. Tem situações, irmãos, que nos deixam desesperados. E aí a gente fica agitado. E aí a gente não para orar. E aí a gente não para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós saímos lutando com a força do nosso braço. Muitas vezes nós saímos nos apoiando no nosso próprio entendimento. E aí Jesus fala, ei, fica quietinho aí. Fica quieto. Coloca os seus joelhos no chão. Pare um pouquinho. Fica quieto um pouquinho porque eu quero falar com você. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus.
Certa vez eu vi uma reportagem de um bombeiro. Esse bombeiro, ele trabalhava como salva-vidas numa praia. E ali, a repórter perguntando para ele como que era o trabalho dele, né? E como que ele conseguia salvar as vidas, qual a técnica que ele usava. Aí ele falou, olha, quando tem alguém se afogando, eu vou me aproximando daquela pessoa. Quando essa pessoa está se debatendo muito, eu espero essa pessoa se cansar. Eu espero essa pessoa parar de se debater. Porque se ela continuar se debatendo, ela pode até mesmo me arrastar para o fundo também do mar e morrer nós dois. Então eu espero ela quietar. Eu espero ela ficar quieta. Agora, se ela estiver se debatendo muito e já estiver morrendo, eu uso uma técnica, a técnica de desmaiar essa pessoa. Eu provoco um desmaio nessa pessoa, para que a pessoa possa desmaiar. Quando essa pessoa desmaia, aí eu salvo a vida dessa pessoa. Não sei se os irmãos entenderam o que Deus quer dizer. Deus muitas vezes, irmãos, espera a gente se aquietar também. Deus muitas vezes espera a gente gastar todas as nossas forças para que Ele venha e salve a nossa vida, irmãos. Porque às vezes nós estamos nos debatendo demais. Às vezes nós estamos falando demais. Às vezes nós estamos correndo de um lado para o outro, desesperados demais, irmãos. Às vezes nós somos como essas pessoas que estão se afogando e se debatendo muito. Aí Deus vai esperar. Deus vai esperar a gente cansar. Deus vai esperar a gente parar de lutar com as nossas forças. Porque aqui na minha versão diz isso, ó, parem de lutar. E aí vocês vão saber que eu sou Deus. Lutar com a força do nosso braço, irmãos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas a Bíblia fala que os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa salvar. E nem os seus ouvidos estão tampados para que não possa ouvir, irmãos. Deus, Ele ouve o clamor daquele que ora, irmãos. Então, independente da sua luta, saiba que Deus, Ele está contemplando a sua luta. Eu já cheguei ali no monte para orar, que eu estava numa situação assim, que estava me preocupando tanto, uma situação tão triste, que eu cheguei ali no monte para orar, e falei, Senhor, quis ali começar a orar, só que eu não estava com força nem para orar. Não saía nem palavras da minha boca. Quis começar a orar ali, mas não saía palavras. Eu não conseguia articular palavras. Aí eu falei com Deus com a maior simplicidade. Falei, Senhor, hoje eu não estou conseguindo nem orar. Não estou conseguindo articular nem palavras, não consigo orar. Falei, Senhor, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor contempla a minha vida e o Senhor contempla o meu coração. Quando eu falei isso para Deus e comecei só a andar, sem falar nada, comecei só a andar, eu comecei a sentir um consolo. Comecei a sentir um conforto e comecei a sentir Deus falando na minha vida. Deus, Ele falou o seguinte, meu filho, quando você não tiver forças e quando você não tiver palavras para orar, você pode orar com seu coração. Porque Deus, Ele só espera um espírito contrito e um coração aquebrantado. Muitas vezes, irmãos, nosso coração pode estar seco, sabia? Às vezes nosso coração pode estar seco, pode estar duro por causa das lutas, por causa das maldades que existem no mundo, por causa das injustiças que nós sofremos muitas vezes, às vezes por causa das chateações, das mágoas, nosso coração ele pode se endurecer. E Deus, Ele não trabalha no coração duro. Deus, Ele não trabalha no coração seco. Porque a palavra de Deus fala no Salmo 51, que Ele quer um espírito aquebrantado, que Ele quer um espírito contrito e um coração aquebrantado não resiste o Senhor. Quando o nosso coração está quebrantado, irmãos, o milagre chega. E nós vivemos no tempo, irmãos, que não está fácil não. Foi pregado isso no domingo passado, né? Nós vivemos no tempo, irmãos, onde a maldade está aumentando cada vez mais, o pecado aumentando, e a frieza está tomando de conta de muitos, até mesmo dentro da igreja. Mas nós não podemos aceitar isso, irmãos. Nós temos que buscar o azeite, igual aquelas 5 virgens prudentes buscaram. Não podemos deixar o amor de Deus se esfriar no nosso coração. Certa vez Jesus, Ele chegou, Ele foi na igreja. Jesus, Ele chegou numa igreja, Ele não chegou no mundo não. Ele chegou numa igreja. E essa igreja era uma igreja bonita. Essa igreja era uma igreja próspera. Essa igreja era uma igreja ali, uma das mais ricas da cidade, mais bem sucedida da cidade, essa igreja. Mas a Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que Jesus, Ele chegou para essa igreja e falou, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus falou isso para a igreja. E que porta é essa que Jesus queria entrar? A porta do coração da igreja, irmãos.
Veja que isso aí, muitas vezes nós pregamos para o ímpio, né? Jesus fala, se abrir a porta, ele vai entrar, tem que deixar abrir a porta. Mas Jesus, ele estava falando isso para a igreja. Olha, irmãos, nós vivemos momentos difíceis, sim. Nós vivemos dias trabalhosos. Como a Bíblia diz, nós vivemos tempos difíceis, os últimos dias. Os últimos dias são dias trabalhosos. E eu creio, assim, pelo que eu estou entendendo, eu acompanho muito, né, a geopolítica também. Acompanho muito o que acontece no mundo, irmãos. E eu entendo que as coisas vão apertar mais um pouquinho. Eu entendo que as coisas ainda vai precisar apertar mais um pouquinho para que a gente tenha um despertamento maior. Para que a gente tenha um aquebrantamento maior. Mas quando nós tivermos esse aquebrantamento, vai ser a hora que Deus mais vai trabalhar nas nossas vidas. Se eu perguntar aqui, quando foi o dia que você mais ouviu a voz de Deus? Foi no dia de uma festa ou foi no dia de luto? Qual foi o dia que você mais sentiu Deus e qual foi o dia que você mais se entregou a Deus? Foi no dia de alegria ou foi no dia de dor, irmãos? Com certeza é no dia de dor. É no dia de dor onde nós mais nos entregamos ao nosso Deus. Então muitas vezes nós perguntamos para Deus, Senhor, por que essa luta? Por que essa provação? Por que eu tenho que passar por isso? É para que a gente se renda cada vez mais ao Senhor. É para que a gente perca realmente todas as nossas forças e se renda ao Senhor. Essa semana eu ouvi uma frase, e essa frase que eu ouvi ficou gravada no meu coração. A frase diz assim, ó, não é fácil viver sem ansiedade, mas é libertador. E realmente é isso, irmãos, não é fácil viver sem ansiedade. Nossa vida vem muitas ansiedades para a gente passar por elas. Mas não é fácil viver sem ansiedade, mas é libertador. E a palavra de Deus diz isso mesmo, lá em Filipenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Fala o seguinte, ó, seja conhecidas diante de Deus as suas orações e as suas súplicas, sejam conhecidas diante de Deus. Aí completa, e o Deus da paz guardará a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus. E ali fala também, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, ore ao Senhor, e aí Ele vai guardar a sua mente e o seu coração. Então tá vendo? Quando nós oramos, nós vencemos a ansiedade. E quando nós vencemos a ansiedade, a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, toma conta da nossa mente e do nosso coração. Então, irmãos, se nós estamos lutando, se nós estamos desesperados, se nós estamos preocupados, é hora da gente se aquietar. É hora da gente acalmar o nosso coração. A Bíblia fala, espere no Senhor. Confie nele e o mais ele fará nas nossas vidas. Esperar, confiar e descansar. É isso que nós temos que fazer. Porque eu vou perguntar, preocupação resolve alguma coisa? Desespero resolve alguma coisa? Preocupação, o nome já diz, né? Pré-ocupação. Nós nos ocupamos antes com algo que ainda vai acontecer e talvez nem aconteça. Muitas vezes no lugar da gente viver o presente, nós estamos sempre vivendo o futuro. Senhor, tal dia tem uma conta para pagar. Senhor, aquilo que eu preciso que aconteça ainda não chegou. Senhor, aquele sonho que eu tenho ainda não se realizou. Senhor, aquele problema que eu tenho para se resolver ainda não foi resolvido. Olha só, a gente sofre por antecipação, né? Já estamos sofrendo por algo que está lá na frente e talvez nem chegue nas nossas vidas. Quantas vezes nós não olhamos para trás e pensamos, eu pensava que não ia vencer aquela luta. E nós não vencemos, irmãos? Nós não estamos aqui? Olha só, poucas semanas antes de eu me converter, irmãos, o diabo ele estava trabalhando na minha vida, viu? Poucas semanas antes de eu me converter. Porque eu já estava ali me arrependendo, eu já estava me aquebrantando, eu já estava querendo largar a bebida, eu já estava querendo largar a vida mundana, a vida de pecados. Eu estava querendo viver uma vida liberta deste mundão, dos pecados deste mundo. E aí eu estava vendo minha família triste, estava vendo que meus filhos estavam tristes, até assustados, quando nos via ali bêbados, brigando, discutindo. Eu via que meus filhos estavam tristes. Então eu queria largar isso, eu queria abandonar isso. Certa vez eu cheguei no banheiro da minha casa, diante do espelho, olhei para a minha fisionomia, e minha fisionomia estava ali toda acabada, cheio de olheiras, o olho inchado, estava ali barbudo, que nem a barba eu queria fazer mais. Aí, Maneilde, tá rindo, né? Agora a gente pode rir, Maneilde, mas no dia foi triste, viu? Cheguei no espelho, irmãos, barbudo, barba para fazer, né? Todo desleixado, olheira, olho tudo vermelho.
Esse dia eu tinha bebido também. Só que eu cheguei diante do espelho e aí começou a sair lágrima no meu olho. E eu perguntei para Deus, falei, Senhor, no que eu estou me transformando? E eu não era crente não, mas eu falei para Deus, Deus, no que eu estou me transformando? E eu me aquebrantei. Eu chorei esse dia, chorei escondido, não queria que ninguém visse. Mas chorei, falei, Senhor, eu não quero isso para a minha vida. E eu pedi para Ele, pedi ajuda, falei, Senhor, me ajude a sair dessa. E aí, irmãos, olha só, eu estava com um irmão mais novo, esse meu irmão mais novo, ele estava preso, se envolveu em briga de torcida, né, se envolveu em briga de torcida organizada, foi preso, botaram ele como líder da gangue lá da torcida, e ele não era líder, era de nada, irmãos, mas a polícia sempre quer, né, alguém ali para culpar, aí como ele foi pego ali, era do mais bobinho, pegaram ele, botaram ele como líder de tudo ali, foi parar na Papuda, irmãos, ficou preso. E aí minha mãe tinha que visitar de 15 em 15 dias. E eu ia às vezes com minha mãe. Quando eu via minha mãe ali sendo humilhada, tendo aquelas revistas íntimas lá, né, irmão? Sendo humilhada. Minha mãe sofrendo, minha mãe chorando. Quando eu entrava naquela cela, que eu via meu irmão, eu não me aguentava, irmãos. Eu tinha que ficar virando a cara assim, porque eu não aguentava sem chorar. Era uma das piores fases que eu estava vivendo na minha vida. Eu olhava para o meu irmão e começava a chorar. E aí eu já tinha ido em várias igrejas. Eu não era crente, mas já tinha visitado várias igrejas. Minha avó já tinha me levado. Eu já tinha conhecido uma pessoa também que tinha me levado para a igreja também evangélica. Então, desde criança que eu visito igrejas evangélicas, mas nunca quis me converter. Nunca firmei igreja nenhuma. E aí, irmãos, eu já tinha ouvido vários pastores pregando a palavra de Deus. Só que, irmãos, nenhum desses pastores que tinha pregado, eu tinha deixado a palavra de Deus entrar ainda no meu coração. Mas teve um dia que eu fui visitar meu irmão no presídio, e ali estava no intervalo lá, no intervalo eles deixavam fazer um culto, né? Aí os presos faziam aquela roda gigantesca ali, e a gente foi para a roda também, para ouvir a pregação da palavra, e aí tinha um detento pregando a palavra, ele começou ali, pegou a Bíblia, começou a pregar, deixa eu tirar esse negócio daqui, começou a pregar, né, irmãos, pregou a Bíblia ali, começou a pregar, e ali ele falou uma coisa que não saiu mais do meu coração. Ele falou o seguinte: Deus, ele complica, e depois ele descomplica, e depois ele explica por que complicou. Eu falei, como é que é Deus? E pior que eu memorizei de primeira. Deus, ele complica, depois descomplica, e depois explica por que complicou. Aí eu falei, Deus, a minha vida está complicada. Explica por que minha vida está complicada, Senhor. Pedi para Ele, né? Na hora ele não explicou ainda não, mas ele já começou a trabalhar na minha vida. Então veja, eu já tinha ouvido várias mensagens de pastores de igrejas, mas o dia que eu ouvi a mensagem desse detento, foi o dia que a mensagem mais tocou no meu coração. Mas por quê? Porque os outros pastores não sabiam pregar? Porque os outros pastores não eram homens de Deus? Não. Sabe por quê? É porque o meu coração estava quebrantado. O meu coração estava sofrendo dores. O meu coração, irmão, estava machucado, estava triste. Então eu fiquei aquebrantado. Quanto mais aquebrantado, mais nós ouvimos a voz de Deus. E aí eu saí daquele presídio. E aí minha tia também estava doente, né, uma doença terminal. Deus até já acolheu ela. Minha tia estava doente, eu estava sofrendo muito por essa tia também. Então veja, cada vez mais me afundando nas bebidas. Cada vez mais me afundando no pecado. Estava brigando com todo mundo, discutindo com todo mundo. Fui para o meu trabalho um dia, irmãos. Aí no lugar de eu tomar café, era 7 horas da manhã, olha só. 7 horas da manhã. Fui para o meu trabalho, aí fui lá para uma lanchonete. No lugar de eu comprar ali um lanche, no lugar de eu comprar ali um pingado, um cafezinho, sabe o que eu fiz? Comprei foi pinga para beber. Pedi foi pinga, irmãos, para beber. Falei, bota aí um traçado. Irmãos, o copo, ó. Enchi o copo e bebi. Depois disso aí, eu não me contentei com isso. Falei, agora me dá uma cerveja. Aí misturei com a cerveja, irmãos. Depois, o diabo ele faz de tudo, né, para nos desviar do caminho de Deus. Aí depois, quando eu estava indo para o serviço, encontrei ali uma turma. Essa turma também mexendo com coisas erradas, me chamou. E eu já estava ali, né, meio bêbado, fui. Tudo isso antes de trabalhar. Aí cheguei diante do meu patrão, depois de tudo isso. Cheguei diante do meu patrão, cheguei bêbado, irmãos. Aí meu patrão olhou para mim e falou, William, o que aconteceu, William? William, misericórdia, William, não tem como você trabalhar assim. William, você está bêbado. E eu fiquei foi com raiva. No lugar de eu ouvir o conselho dele, ele queria me tratar bem, ele queria me ajudar. Falou, William, não tem condições de você trabalhar assim. William, você vai ter que ir para casa. Você está bêbado. E eu, tá bêbado coisa nenhuma não. Eu não estou bêbado não. Olha, irmãos, querendo temar ainda. Falou, William, tá bêbado. Vai para casa, William. Vai para casa porque isso pode dar problema.
E aí, irmãos, eu peguei o carro, estava dirigindo ainda. Peguei o carro. E aí eu estava dirigindo, para mim eu estava dirigindo normal, para mim estava tudo certo. Aí eu fiz a tesourinha, aqueles viadutos. Irmãos, eu fiz a tesourinha, o viaduto. Quando eu fiz o viaduto, irmãos, aí pronto, aí que a bebida fez efeito mesmo. Irmãos, dali para cá eu não enxerguei mais nada. Eu não sei, irmãos, nem como eu cheguei em casa. Eu sei que eu estava vindo, aí quando chegou na BR-070, aí eu catei meio fio, né? O carro subiu em cima do meio fio e estragou a roda do carro. Meu irmão, ele foi me buscar nesse dia. Eu consegui ligar para o meu irmão lá, ele foi me buscar. Quando meu irmão foi me buscar, aí meu irmão perguntou o que estava acontecendo e tal. Meu irmão resolveu toda a situação, me ajudou, arrumou a roda do carro lá, colocou a roda. Aí quando ele pensou em falar assim, William, agora espera aí, que nós vamos voltar junto. Irmãos, quando ele pensou em falar isso, eu já tinha entrado no carro e já tinha saído doido no carro de novo. Irmãos, eu estava assim, era o inimigo mesmo que estava trabalhando na minha vida. Antes de chegar em casa, quando eu parei no retorno, um carro parou na minha frente, ainda bati na traseira do carro de novo. Não foi nada assim muito sério não, mas encostei na traseira do carro. O rapaz saiu do carro e já saiu querendo brigar. Já saiu querendo me espancar. Foi, irmãos. Aí meu irmão encostou de volta atrás do carro lá e conversou. Não, não leva a sério não, ele está ruim, ele está mal, ele está com problemas. E eu estava com problemas mesmo. Então, irmãos, por que eu estou falando tudo isso? Estou falando tudo isso para os irmãos verem o que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. Depois desse dia eu fiquei muito triste, fiquei muito depressivo. Aí meu outro irmão, meu irmão do meio, foi lá me visitar. Quando ele foi me visitar, irmãos, eu estava todo jogado. Irmãos, nem banho eu estava tendo ânimo para tomar. Estava ali triste. E aí a gente fica com vergonha, né, de tudo que nós fizemos, tudo que nós passamos. Poxa, briguei com o meu patrão. Lá no meu serviço eu estou com vergonha. Passei por essa situação toda. Aí meu irmão do meio chegou e começou a me dar um monte de conselhos. Começou a me aconselhar para mim buscar a Deus. Teve uma vez que eu viajei para a Bahia, querendo preencher o vazio que estava dentro de mim. Chegou lá na Bahia, foi o mês que eu mais bebi. Foi o mês que eu mais arrumei encrenca, confusão, discutindo com os outros, com os irmãos da Nilma, né? Voltei para casa depressivo, angustiado. Mas, irmãos, depois dessa época, aí Deus, ele colheu a minha tia. Mas antes de Deus colher minha tia, eu tinha feito uma oração para Deus. Falei, Deus, fui para o banheiro de novo, lá do meu serviço, ajoelhei e falei, Deus, se o Senhor me ajudar, se o Senhor curar minha tia, e o Senhor me ajudar a mudar de vida, eu prometo que eu entrego minha vida para o Senhor e começo a fazer a sua obra, Senhor. Falei para Deus, falei chorando, aquebrantado, e falei para Deus. Por isso que eu digo, a oração que Deus mais ouve é a oração quando nós estamos aquebrantados. Aí eu orei a Deus. Irmãos, não foi da vontade de Deus curar minha tia nessa terra. Ele curou a minha tia espiritualmente, porque minha tia estava precisando se firmar mais na presença de Deus. Depois que ela adoeceu, ela se firmou, ela se batizou, e eu tenho certeza que Deus levou ela para morar na glória. Não foi da vontade de Deus curar ela nessa terra, mas foi da vontade de Deus salvar a vida dela. E aí quando Deus levou minha tia, foi num sábado. Num domingo eu fui para o velório dela. Tinha o pastor cantando lá, tocando violão. Deus já estava tocando na minha vida. Ele cantou um louvor que nunca mais saiu da minha mente. Quando foi de noite, eu fui para a igreja, eu fui para o culto, e ele estava ali pregando sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Jesus. E foi quando ele perguntou quem queria aceitar Jesus como o único, verdadeiro e suficiente Salvador. Nesse dia eu queria, mas estava com vergonha. Aí novamente Deus usou meu irmão para se levantar, e meu irmão falou, eu quero aceitar Jesus. Falei, se meu irmão quer, se meu irmão vai, eu também vou. Aí foi o dia, irmãos, que eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus Cristo. Isso já tem uns 11 anos que aconteceu. Desse dia para cá, a minha vida tem sido abençoada cada vez mais, irmãos. Pastor William, o senhor parou de sofrer? O senhor parou de ter luta? Parou de ter tribulação? Não, irmãos. Tem momentos que nós sofremos. Tem momentos que nós estamos tristes. Tem momentos que nós estamos ali com problemas. Mas a palavra de Deus fala que com Deus nós combatemos o bom combate. Até o sofrimento com Deus é aquele sofrimento gostoso. Como assim, pastor William? É aquele sofrimento, irmãos, que você quando coloca o seu joelho no chão, você sente Deus te consolando. Você sente Deus tocando no seu coração e você sente Deus renovando a sua fé. Parece que até o sofrimento com Deus é aquele sofrimento que vem também com alegria dentro do coração. Porque nós sabemos que nós vamos vencer. O sofrimento não vai nos vencer. A provação não vai nos vencer.
A enfermidade, irmãos, não vai nos vencer, porque Cristo já venceu por nós. A Bíblia fala que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, Ele levou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados, irmãos. Deus está no controle de tudo, irmãos. Se você já venceu todas as lutas até hoje, é porque Deus ainda vai te dar vitória em todas as lutas que virão sobre a sua vida também. Quero profetizar na sua vida um 2025 diferente. Um 2025 diferente. Onde a sua fé vai ser renovada. Onde o Espírito Santo de Deus, irmãos, vai ser avivado dentro de nós. Porque às vezes nós deixamos a chama apagar. Nós vamos ser avivados. Nós vamos ser renovados. Nós vamos ser restaurados, irmãos. Mas para isso é necessário estar na presença dele. Ele falou: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Lembra dos discípulos na tempestade dentro do barco? Os discípulos estavam dentro de um barquinho, o mar começou a ficar revolto, o mar começou a ficar agitado e o vento também começou a ficar agitado. Os discípulos começaram a ficar desesperados. Meu Deus, vamos morrer, vamos morrer. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo. Como é que pode, né? Dentro de um barquinho, o mar agitado, vento quase derrubando, quase tombando o barco, e Jesus estava dormindo, irmãos. Aí os discípulos ficaram assim, né? Como é que pode? Estamos quase morrendo aqui, o mestre está aí dormindo. Aí os discípulos acordaram Jesus, né? Falou: mestre, o senhor não se importa porque nós estamos aqui morrendo? O senhor não se importa com isso, não? Estamos morrendo, mestre, o senhor não se importa? Muitas vezes, né, irmãos, o problema é tão grande que às vezes nós pensamos isso. Parece que Deus não está se importando. Parece que Deus não está vendo o meu problema. Sabe o que Jesus fez? No lugar de Jesus já sair desesperado, mandando o mar se acalmar, o vento parar, não. Ainda deu tempo de Jesus dar uma bronca nos discípulos, né? Jesus chegou com toda a tranquilidade, olhou para os discípulos. Imagino Jesus até botando a mão na cintura, né, irmãos? Claro que nós estamos conjecturando, mas eu imagino Jesus botando a mão na cintura e olhando para os discípulos. E falando: por que temes, homens de pequena fé? Por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Às vezes Deus fala isso com a gente também, né? Por que temes, homens de pequena fé? Então Jesus Cristo, ele não se desesperou, irmãos. Aí quando Jesus Cristo deu uma ordem, falou: acalma-te, mar, acalma-te, vento. O mar e o vento se acalmaram. Deus é um Deus, irmãos, que pode fazer acalmar todas as nossas tempestades, tanto exteriores como interiores também, porque às vezes dentro de nós está um turbilhão, mas aí nós temos que nos acalmar. Marta e Maria, Marta era ansiosa, Marta era desesperada, queria resolver tudo, sair resolvendo tudo. Marta: não, eu tenho que fazer. Mas Maria estava aos pés de Jesus, só ouvindo os ensinamentos de Jesus. Tinha muita louça para lavar, tinha muito chão para limpar, tinha a casa para arrumar. Marta estava desesperada para servir Jesus também. Ela não estava com má intenção, ela queria servir Jesus, mas estava desesperada. Marta estava onde Jesus não estava. Marta estava na cozinha e Jesus estava na sala. Às vezes nós estamos onde Jesus não está, irmãos. Então nós temos que ir aos pés de Jesus. Então Maria estava aos pés de Jesus. Sabe o que Jesus falou? Ela escolheu a melhor parte, e isso não vai ser tirada dela. Irmãos, muitas vezes no lugar da gente estar atribulado, ansioso, desesperado com os nossos problemas, vamos aos pés de Jesus, que Ele vai nos dar a direção correta. Tem pessoas perdendo a bênção dentro da igreja porque está tomando a direção errada. É igual Jonas. Jonas, vai para cá. Aí Jonas vai para lá. Acaba parando na boca do peixe, né? Aí vem tempestade. O mar fica revolto também, porque Deus muitas vezes envia tempestade para crente desviado. Mas não é para matar o crente, é para fazer o crente tomar o rumo correto, irmãos. Então saiba que Deus, irmãos, Ele vai nos ajudar a tomar a direção correta. Então, para concluir, eu quero ler o versículo 11, que os irmãos vão ficar com esses versículos no coração e saiba que Deus está no controle de toda a situação. Versículo 11 diz assim, ó: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Irmãos, o Senhor dos exércitos está conosco. Ele é a nossa torre segura. Por maior que seja o problema, saiba que nosso Deus é muito maior.
Como nós falamos aqui, temos que aprender a vencer as pequenas lutas para Deus nos preparar para as maiores. Davi, ele não começou matando um gigante. O gigante amedrontava todo o exército de Israel. Mas Davi não começou matando esse gigante. Davi começou ali matando um leão. Davi começou ali matando o urso. Isso tudo foi preparando ele para enfrentar os seus gigantes, irmãos. Saiba que cada luta é um aprendizado novo. Cada situação que a gente passa, irmãos, é para lá na frente a gente cantar o hino da vitória, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Que os irmãos tenham um 2025 vitorioso. Não desista e vamos nos aquietar nessa semana, porque o Senhor, Ele está conosco até a consumação dos séculos. Amém? Quem crê pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite, irmãos. Aplaudam o nome do Senhor Jesus, porque eu creio que Ele vai estar abençoando a sua vida. Quero convidar os irmãos a se colocarem de pé nessa noite. Já vamos estar aqui encerrando. Vamos orar, abençoar a vida dos irmãos. E está aqui também dando as bênçãos apostólicas nessa